Som, saindo som. E agora está saindo som. Tá saindo som? Tá? Glória a Deus. Nós já vamos iniciar. Só um momentinho, nós já vamos fazer oração. Vamos fazer oração de novo, porque estava sem som, né? Então vamos orar mais uma vez. Parece que estava sem som a gravação. Vamos orar ao Senhor? Senhor nosso Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, aqui estamos diante da Tua presença. Pai querido, pedimos que o Teu Espírito Santo venha, Senhor, nos ensinar, nos conduzir, nos capacitar, Senhor, neste momento em que nós estamos aqui para aprender a Tua palavra, neste momento que nós estamos aqui, Senhor, para absorver aquilo que o Senhor tem para nos ensinar nesta noite. Deus, pedimos que o Teu Espírito Santo, ó Pai, possa falar ao nosso coração. Senhor, nos capacita, nos habilita, faz de nós sábios ganhadores de alma para o Teu reino. É por isso que nós precisamos sim crescer na graça e no conhecimento. E quem é que pode, Senhor, nos capacitar? É somente o Senhor. Por isso nós pedimos, ó Pai, que o Senhor venha tomar a direção desse estudo e fala aos nossos corações, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor quer passar por intermédio da sua santa palavra. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Então nós vamos iniciar livro do Apocalipse, capítulo de número 4. Nós vamos tentar, concluir aí o capítulo 4 e o capítulo 5 hoje. Versículo por versículo, nós vamos estudar aí a palavra de Deus. Amém? Livro do Apocalipse, capítulo de número 4. Apocalipse, capítulo de número 4. Tem por tema a visão do trono da majestade divina e os 24 anciões e os 4 animais. Apocalipse, capítulo 4. Depois destas coisas olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe, sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e via sentados sobre os tronos 24 anciões, vestidos de vestidos brancos, e tinha sobre suas cabeças coroas de ouro, e do trono saía relâmpagos, trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono um como mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando, e os 4 animais tinham cada um 6 asas, e ao redor e por dentro e por fora estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. E quando os animais davam glória, honra e ação de graça ao que estava sentado sobre o trono, e o que vive para todo sempre, os 24 anciões prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono, e adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Senhor, de receber glória e honra,
e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade foram criadas. Amém? De início, nós vamos ficar com esse texto do capítulo 4 de Apocalipse, né? Eu coloquei algumas coisas aqui na lousa, escrevi Apocalipse e já fiz a separação. Apo significa tirar de dentro para fora. Calipse, que vem da palavra radical calipto, que significa sombra ou véu. Então, Apocalipse significa tirar de dentro para fora, revelar o que está por detrás do véu. Amém? Até aí os irmãos pegou? Apocalipse, tirar de dentro para fora, revelar o que está por detrás do véu. Então, o livro de Apocalipse é o livro da revelação. Deus, ele quer revelar para nós, né, as coisas que vão acontecer. Como o próprio Deus falou para o nosso amado irmão João, né? No capítulo 1, verso 19, ele diz: escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois desta hão de acontecer. Quando nós olhamos para o livro de Apocalipse, nós vamos ver no livro de Apocalipse, né? Inicia com João na ilha de Patmos. Deus leva João em espírito para a sala do trono. E ali, Deus começa a revelar as coisas para João. Vamos de ler, inicia dizendo: depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. Irmãos, primeira coisa que nós precisamos entender desse texto, né? O versículo 1. Deus tinha uma porta aberta para João no céu. Coisa tremenda é quando nós podemos, né, ter uma porta aberta no céu. Ou seja, é Deus dizendo assim: pode todas as portas se fecharem na terra, mas no céu ainda haverá uma porta aberta. Jesus, ele disse assim, ó: eu sou a porta, aquele que passar por mim achará descanso. Então as pessoas podem nos desprezar. Isso aqui já é para alegrar o nosso coração quando nós servimos a Jesus, porque o próprio Senhor Jesus, ele nos ensina: podem todos desprezar você na terra. Olha o que a palavra de Deus diz, né? No mundo tereis aflições. Ou seja, podem qualquer pessoa te desprezar, pode qualquer pessoa te abandonar, né? Podemos estar sozinhos no nosso chamado, no nosso ministério, vivendo calúnias e defamações. As portas terrenas podem se fechar, mas nós temos uma palavra de conforto: sempre haverá uma porta aberta no céu para cada um de nós. E por que que Deus ele mostra para João essa porta aberta? É simples. Porque Deus, ele está à procura de pessoas na terra, né, que esteja o seu coração alinhado com o coração de Deus. Todas as vezes que Deus, ele no céu, né, eu desenhei aqui o Monte Santo, porque aqui está o Monte Santo, no terceiro céu. A Nova Jerusalém, a cidade está sobre o monte. E Deus habita dentro desta cidade. É dentro desta cidade que está acima do monte que João vai adentrar. João entra dentro dessa cidade. Então Deus está procurando pessoas com o coração ligado com o coração de Deus, para que Deus possa revelar as coisas do céu. É por isso que esse estudo, irmão, não é para qualquer um. É por isso que esses estudos que nós fazemos não é qualquer cabeça que entende, não é qualquer pessoa que suporta. Por quê? Primeira coisa, a pessoa precisa ter o coração alinhado com o coração de Deus. Então, todas as vezes que Deus olhar para a terra e achar alguém com o coração alinhado, Deus vai revelar as coisas do céu. Eu desenhei aqui, ó, a terra, as regiões celestiais, né, o primeiro céu, o segundo céu e o terceiro céu. O Éden celestial, aqui as congregações dos anjos. Aqui é um rio que sai debaixo do trono de Deus, de água, que percorre por este monte santo, passa aqui pela congregação dos anjos e deságua em todo o universo. Então Deus está aqui, ó, na parte mais alta do céu. Deus está com o seu trono alicerçado no norte do céu, na parte mais alta do céu. Amém? Estão entendendo? Amém? Então Deus está aqui na parte mais alta, no norte. O norte, ele sempre representa a parte mais alta. Deus está no norte do céu, na parte mais alta.
E ele está olhando para a terra, esperando achar aqui na terra alguém que esteja o coração alinhado com o coração de Deus, para que Deus possa mostrar e revelar as coisas do céu, as coisas do Espírito, né? As coisas de Deus. Deus quer revelar, Deus não quer manter escondido. Por isso que o livro de Apocalipse já leva o nome Revelação, porque Deus ele quer revelar. Tem pessoas que falam assim: eu não leio o livro de Apocalipse porque eu não entendo. O erro está aí, não entende porque não lê. Não é que não lê porque não entende. Não entende porque não lê. Porque se o nome do livro já é Revelação, porque Deus ele quer revelar para nós. Então Deus está à procura. Aí nós entendemos o que está escrito em João capítulo 4, que Deus está à procura dos verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Deus no céu está procurando na terra alguém que esteja o coração alinhado para que Deus possa revelar as coisas do céu. Só que detalhe, João não foi o único que Deus encontrou. João não foi o único que teve a oportunidade de ver uma porta aberta no céu. João não foi o único que teve a oportunidade de ver as coisas espirituais, as coisas celestiais. Eu vou pedir para os irmãos aí, amém? Os que estão em casa, abre a sua Bíblia no livro do Gênesis. Gênesis capítulo de número 28. Gênesis 28. É estudo, irmãos. Gênesis 28, porque não vai falar assim, o pastor está falando as coisas que estão na cabeça dele. Não é. Gênesis 28, verso 17. Nós vamos ver que Deus ele procura pessoas com o coração alinhado, irmão. Se o coração estiver alinhado, Deus ele quer revelar as coisas do céu. Eu falei, Deus está aqui. Ele está à procura de alguém com o coração alinhado na terra. Gênesis capítulo 28, verso 17. Olha o que está escrito. E temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus. E esta é a porta dos céus. Irmãos, quando Deus encontrou na terra um homem chamado Jacó, com o coração alinhado, um homem que já tinha promessa, um homem que temia a Deus, Deus olhou do céu e encontrou Jacó. Então Deus falou assim: eu posso revelar as coisas do céu. Eu vou mostrar para Jacó que no céu tem portas abertas para quando uma pessoa, independente do processo que está passando, ela não deixa de temer, de adorar, de buscar o Senhor. Então nós sabemos a trajetória. Aqui, Jacó está fugindo do irmão dele. Mas quando ele deita para se dormir, com a cabeça sobre uma pedra, Jacó ele tem essa visão e ele fala: quão terrível é este lugar! Este lugar é a casa de Deus, é a porta dos céus. Ele viu os céus abertos. Vamos abrir aí Ezequiel capítulo 1. Só para os irmãos entenderem que Deus ele tem prazer, irmãos, de abrir os céus. Hein? Deus ele quer abrir os céus. Ezequiel capítulo 1. João não foi o único que foi privilegiado de ver céus abertos. E aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no dia 5º do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e ouvi visões de Deus. Mais uma vez Deus olha para a terra e vê alguém com o coração alinhado, alguém que teme a Deus, alguém que tem prazer nas coisas de Deus. Então, mais uma vez, Deus revela os céus abertos. O próprio Ezequiel vai dizer assim, que ele estava no meio do cativeiro, do lado do rio Quebar, e de repente ele vê os céus abertos, e ele vê visões de Deus. Deus alinhando, irmãos, propósito com pessoas com o coração quebrantado, pessoas com o coração reto, pessoas que têm um coração alinhado com o coração de Deus. Deus abriu os céus para Daniel, Deus abriu os céus para Ezequiel e Deus abriu os céus para Jeremias. Todos contemporâneos, vivendo o mesmo tempo
e eles começam a viver esse período, né? Essa fase do cativeiro babilônico. Então Deus revela céus abertos para Ezequiel. Agora vamos lá, Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3, verso de número 16. Mateus 3,16. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Mais uma vez nós vemos uma pessoa com o coração alinhado com o coração de Deus, então Deus não tem problema em abrir o céu. Jesus entendeu o propósito e compreendendo o propósito de Deus, agora ele tem o privilégio de, como homem, ver os céus abertos e o Espírito Santo descendo como forma de pomba. Então, irmãos, para que nós possamos aí absorver de forma didática isso aí, João, né, no livro de Apocalipse, capítulo 4, verso 1. Depois destas coisas, que coisas? As revelações que Deus deu acerca das igrejas. Quando Deus fala acerca das igrejas, então agora João vai começar o capítulo 4 dizendo, depois destas coisas. Que coisas? As coisas que vieram antes, que é as igrejas aí da Ásia. Amém? Então, no capítulo 1, nós já temos essa revelação. Aí nós podemos dividir o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse, do capítulo 1 ao capítulo 3, são coisas que já aconteceram. Capítulo 1 ao capítulo 3, coisas que já aconteceram. Por isso que nós lemos no 1:19, escreve as coisas que tem visto. As que são, qual eram as que são? Todo o cenário das igrejas ali. Então, no tempo de João, aquelas coisas era como se fossem os dias atuais. Então, aquelas são as coisas que são. Aí ele fala assim, ó, as que depois dessas também há de acontecer. As coisas que as que são e as que hão de acontecer. Então, João estava vivendo aquele período, ele manda a carta para sete igrejas. E agora, no capítulo 4, João está tendo o privilégio aí, e ele vai começar dizendo, depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como de trombeta, que ouvira falar comigo, disse, qual era a primeira voz? A voz de Jesus, né? Que está no capítulo 1, no verso de número 9, quando João ele ouve, né? Não, verso de número 10. E fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta. Então a mesma voz que ele ouviu no capítulo 1, ele ouve agora no capítulo 4. Isso identificando o quê? Que Deus, irmãos, está sempre falando com o seu povo, sempre, Deus está sempre falando com os teus servos. Então, no capítulo 4, no verso 1, o verso 1 nós já vamos aí, né, esmiuçando ele, nós temos aí João vendo uma porta aberta no céu. E quem falava com ele era Jesus, e ele falou assim, essa voz eu conheço, essa voz é aquela voz que falou comigo, no capítulo 1, no verso 10. Olha o verso de número 2. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. João não se atreve a dizer quem é que está sentado no trono. Só que Daniel ele fala. Daniel ele vai falar assim, ó, o que está sentado no trono, quando Daniel ele tem a visão, ele fala assim, ó, quem está sentado no trono é o ancião de dias. É Deus. João não, João ele teme. João ele não se atreve em dizer quem está sentado no trono. Ele diz assim, ó, eu vi como um que estava sentado no trono. Ele viu um assentado no trono, ele não diz quem é. Mas Daniel vai dizer assim, ó, esse que está sentado no trono é o ancião de dias. E aqui no trono de Deus, ó, eu fiz um desenho aqui, ó, do trono. E aqui eu coloquei, ó, a base do trono de Deus, irmãos, é graça e misericórdia.
Ou melhor, a face, a frente do trono de Deus é graça e misericórdia. Porque a base do trono de Deus é justiça e juízo. Hoje a igreja está diante do trono, graça e misericórdia. Porque a base do trono de Deus é justiça e juízo. Abre Salmos de número 97, que não é Salmos, né? É Terrilim. Terrilim, de número 97. Terrilim, né? Nós aprendemos que não é Salmos. Nós aprendemos que o nome é Terrilim. Terrilim 97, verso 2. Olha o que está escrito. Nuvens e obscuridade estão ao redor dele. Justiça e juízo são a base do seu trono. Justiça e juízo. Olha quão terrível é o trono de Deus. A base do trono de Deus é justiça e juízo. A igreja, nós não estamos diante da base, nós estamos diante do trono. Porque diante do trono de Deus é graça e misericórdia. Quem vai estar diante da base do trono? Vai ser no dia do trono branco, no grande dia do trono branco, todas as nações estarão diante da base. Trono branco, a base. Então, quando chegar o dia do trono branco, irmãos, trono branco, capítulo 19 de Apocalipse, todos os povos, todas as nações estarão diante da base do trono. Por quê? Porque no capítulo 19 não tem salvação. Estarão diante da base. Mas hoje nós estamos diante da face. Ó, livro de Salmos, Terrilim, 8:9. 8:9, verso 14. Os irmãos vão entender como que é o trono de Deus. O salmista cheio do Espírito de Deus, inspirado, ele vai revelando as grandezas do céu. Eu sempre falo para os irmãos nas outras aulas, né, que a gente precisa de um texto para jogar luz em outro texto. Não tem como você entender se você não estudar a Bíblia toda. Você tem que estudar a Bíblia toda. Então, nós precisamos de outro texto para poder entender. Então, Salmos 89, né? Terrilim 89, verso de número 14. Justiça e juízo são a base do seu trono. Mais uma vez eu repito, justiça e juízo são a base do seu trono, verso 14. Misericórdia e verdade vão diante do teu rosto, porque o trono é misericórdia e verdade, é graça e misericórdia, o trono. Então, a base do trono, justiça e juízo. O trono, graça e misericórdia. Ou será ajudado por Cristo estar ali na base do trono? Isso, diante da base. Porque aí vai ser o trono branco. O trono branco, ele vai manifestar justiça e juízo. E aí o senhor falou que não vai ter misericórdia. Não vai ter misericórdia, exatamente. Capítulo 19 de Apocalipse já é o julgamento, porque dali em diante já inicia já a parte do estado eterno, né? Então, o trono branco de Deus, todas as nações vão estar diante da base, justiça e juízo. Vamos voltar lá Apocalipse capítulo 4? Então, ó, verso 1 e verso 2. No verso 1, nós vimos uma porta aberta no céu. João está falando isso. Nós entendemos que quando Deus encontra uma pessoa com o coração alinhado com o coração de Deus, Deus abre o céu para esta pessoa. Nós vemos o exemplo de Jacó, nós vemos o exemplo de Ezequiel, nós vemos o exemplo de Jesus, nós vemos o exemplo de Felipe, né? Estevão também viu o céu aberto e Jesus em pé. E nós vemos agora João. Versículo 2, nós vimos sobre o trono de Deus.
A base do trono e o trono. Olha o verso 3 de Apocalipse capítulo 4. E o que estava assentado era de aparência semelhante à pedra de jaspe, sardônia e sardônica. E o arco celeste estava ao redor do trono, e a aparência semelhante a esmeralda. Arco celeste, não é arco-íris, tá? A tradução da minha Bíblia aqui está perfeita. Arco celeste. Arco-íris, irmãos, é uma tradução muito fraca. Foi o homem que colocou isso daí, ó, arco-íris. Íris é o nome de uma deusa da mitologia grega. Então, esquece, não é arco-íris, é arco celeste. O arco celeste nós sabemos, né? Foi a aliança de Deus com Noé. No dilúvio, todas as vezes que chove, nós vemos aquele arco celeste no céu. É Deus dizendo assim, ó, eu estou renovando a minha aliança com a humanidade, eu estou renovando a minha aliança com a humanidade. Deus se lembrando. E quando eu falo que Deus está se lembrando, não é heresia. Nós estudamos na aula passada sobre antropomorfismo e antropopartismo. Então nós estamos bem cientes que Deus ele usa, né, essas duas ferramentas para poder se comunicar. Então esse arco celeste que está diante do trono é Deus dizendo assim, ó, eu tenho uma aliança com a humanidade, essa aliança não se apaga. Então o arco celeste ele fica em volta, né? Nós podemos usar esse termo para que Deus se lembre da aliança que ele tem com a humanidade. Olha o verso 4. E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciões vestidos de vestido branco, e tinha sobre as suas cabeças coroas de ouro. Isso daqui é tremendo, tremendo. Tem quem entenda que esses 24 anciões aí são anjos. Eu entendo que esses 24 anciões é uma plenitude da igreja, a igreja que foi salva. Por quê? Porque a promessa é, ao que vencer dar-te-ei a coroa. Tem uma promessa em uma das igrejas, o próprio Jesus dizendo assim, ó, guarda o que tem para que ninguém tome a sua coroa. Então a coroa é para vencedor, a coroa é para quem venceu na terra. Não tem como alguém afirmar assim, aqueles 24 anciões eram anjos, porque aí ele vai ter que mudar também que aquela lá não era uma coroa. Então, aqueles 24 anciões é uma plenitude da igreja que foi salva. 12 representando o Antigo Testamento, as 12 tribos, e 12 representando os apóstolos, 12 apóstolos. Então, 24 anciões representam a plenitude da igreja que foi salva. E mais uma prova, ó, por que eu sei que são pessoas, que são igreja? Porque estão com coroas. E outra também, eles estão com veste branca. Essa é a promessa para a igreja, que o Senhor daria para nós vestes brancas. Promessa da igreja. Pastor, mas já tinha a plenitude da igreja salva lá no céu? Claro que tinha, coloquei aqui, ó. Ó, o Monte Santo, Deus na Nova Jerusalém, na cidade em cima do Monte Santo. Coloquei aqui a congregação dos anjos, coloquei as regiões celestiais, o planeta Terra, e aqui do lado eu coloquei projeção profética. Projeção profética. Aqui é uma projeção profética. João está vendo já na plenitude. Quando João ele vê os 24 anciões, João já está vendo aqueles que foram salvos no Antigo Testamento e aqueles que foram salvos no Novo Testamento até o final da grande tribulação, porque na grande tribulação vai ter salvação também. Então, João está vendo a plenitude, João está vendo as coisas consumadas, né? O que João está vendo no céu não é como as coisas que a gente vê aqui na terra. Então, os irmãos entenderam? Então, se alguém perguntar a vocês, quem é os 24 anciões? É a plenitude da igreja. Como que você sabe que é a plenitude da igreja? Por causa da coroa, por causa das vestes brancas. Só pode ter coroa quem foi vencedor na terra. Os 12? As 12 tribos. As 12 tribos representam o Antigo Testamento. E os 12 apóstolos representam o Novo Testamento, porque a igreja hoje ela é uma igreja apostólica. A igreja é a igreja apostólica. Nós seguimos aí os ensinamentos dos apóstolos. Os apóstolos seguiam os ensinamentos de Jesus e a igreja seguiu os ensinamentos dos apóstolos. Igreja apostólica. Então nós encerramos aí o verso 4. Né? Nós já sabemos quem é os 24 anciões que estão lá no trono.
Olha o verso 5 do capítulo 4 de Apocalipse. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes. E diante do trono ardia 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Tem gente que olha esse texto aqui e já fica doido. Mas 7 Espíritos de Deus, então existe 7 Espíritos Santos? Não. Espírito é um só. Então, olha o texto. E do trono, verso 5 de Apocalipse 4. E do trono saíam relâmpagos, trovões, vozes diante do trono. Vamos abrir em Salmo 29? Vamos lá? Terrilim 29. Esse Salmo 29 é muito forte. Aqui ele esclarece tudo. Terrilim 29. Né? Estou falando Terrilim, os irmãos que estão aí pelo YouTube, os irmãos que vão assistir no decorrer aí da semana. Nós falamos na aula anterior que os salmos não se chama salmos, né? O nome dele é Terrilim. Terrilim fala de louvores, adoração. Salmos, porque a Bíblia que nós temos, a tradução é da Septuaginta. E a Septuaginta é uma tradução grega. Então, né, a Igreja Católica traduziu ela, a Bíblia que a gente tem, infelizmente, e por causa disso veio aí o nome de Salmos, que vem da palavra, né, psalmoi. Psalmoi, salmos é canto. Então, 29. Dai o Senhor, ó Filho dos poderosos, dai o Senhor glória e força. Dai o Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. A voz do Senhor, preste atenção no verso 3, a voz do Senhor ouve-se sobre as águas. Quando João está na ilha de Patmos e ele escuta a voz do Senhor como som de muitas águas, a ilha de Patmos era uma ilha, né? O nome Ilha de Patmos, cercado de águas. Então, João está acostumado a ouvir som de águas, mas quando Deus se manifesta para falar com ele, ele fala assim, ouvi a voz do Senhor como o som de muitas águas. Era o que ele estava acostumado a ouvir. Daqui a pouco ele fala assim, não, mas é diferente, isso aqui é a voz do Senhor. Olha o que está escrito aqui. A voz do Senhor, a voz do Senhor ouve-se sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre muitas águas. Olha o verso 4. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. Verso 5. A voz do Senhor quebra o cedro. Porque quando o raio ele cai na árvore, ele não abre a árvore no meio? Olha aqui o que o salmista está dizendo. No verso 5. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro. Ao Líbano e Sirion, como novos unicórnios. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz partir de servas e desnuda as brenhas. E no seu templo, cada um diz glória. O Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assentou como rei perpetuamente. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o povo com paz. Então, a voz do Senhor é como o som de muitas águas. Ele troveja. Quando Deus fala, é como se estivesse trovejando. Raios e trovões saem de diante. Então, nós estamos aqui no verso 6. Melhor, nós estamos no verso 5 de Apocalipse 4. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes. E diante do trono ardiam as 7 lâmpadas do fogo, os quais são 7 espíritos. Aqui nós temos bastante conteúdo. Primeiro, saíam relâmpagos, porque do trono de Deus está saindo resposta para o povo que clama na terra. Todas as vezes que o povo clama, a oração do povo sobe com cheiro suave até as narinas de Deus, e Deus responde, de hora em hora Deus responde.
Então, quando fala de relâmpagos e trovões, é Deus respondendo à oração dos santos. Ó, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Vamos lá, Isaías capítulo 11? Vamos ver se é 7 Espíritos? Para nós entender melhor esse negócio aqui. Isaías capítulo 11. Olha o que João está falando no livro de Apocalipse, que para a gente entender, a gente precisa, né, navegar aí. Apocalipse 4:5 diz que diante do trono ardia 7 lâmpadas de fogo, as quais são 7 Espíritos. Quando você tem esse conhecimento, e você ouve alguém pregando, você consegue, junto com a pessoa que está pregando, você consegue entrar na atmosfera espiritual. Porque a pessoa, quando ela vem pregar, ela estuda, ela ora, ela medita, ela fala, Deus, me dá uma revelação para levar para o teu povo. Aí a pessoa está pregando, aí ninguém está entendendo nada que está pregando. Por quê? Porque não conhece Bíblia, a pessoa está pregando ali, a pessoa está numa atmosfera, a pessoa está suando, a pessoa está se alegrando, mas quem está ouvindo não sabe. Aí quando você conhece o texto, a pessoa começa a pregar, você entra junto com a pessoa na revelação. Aí o Espírito Santo manda para o pregador passa para a igreja e a igreja se inunda, né, nas coisas do Espírito. Então, olha, João está falando aqui no Apocalipse 4:5, que diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo. Mas que lâmpadas são essas? Isaías 11:2 vai falar. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de inteligência, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor ao Senhor. Então, não são 7 Espíritos, são 7 facetas. É igual o fruto do Espírito, não é os frutos do Espírito, é o fruto. São vários gomos. Então vai ter um momento que o Espírito Santo que está em nós, ele vai nos conduzir com o Espírito de sabedoria. E quando nós vamos falar com o Espírito de sabedoria, e vai ter um momento que ele vai nos conduzir com o Espírito de inteligência. Tem pessoas que acham que sabedoria e inteligência é a mesma coisa. Eu também falei na aula passada. Inteligência, né, é aquilo que você aprende, né? A pessoa que tem inteligência, ela ensina, às vezes, o que ela ensina não é o que ela vive. E sabedoria é aquilo que você vive, você ouviu e aprendeu. Então o Espírito de Deus está dizendo assim, ó, eu tenho autoridade para ensinar porque eu vivo o que eu ensino. Por isso que tem as 7 facetas. Então vai ter um momento que o Espírito vai levar você na sabedoria, você vai saber fazer as coisas, vai chegar um problema para você, você vai saber executar o problema, alguém vai chegar com alguma coisa para você e falar assim, ó, como é que faz isso aqui? Você fala, não, é assim, assim, Espírito de sabedoria. Aí de repente vai vir o Espírito de inteligência, aí você vai pegar alguma coisa assim, você já vai saber desenrolar, ensinar, explicar. Então é assim, são as facetas, né? Espírito de conselho, de fortaleza, espírito de conhecimento. Então agora, o que eu vou falar, isso aqui, poucas pessoas ensinam. Tudo que acontece no céu é original. E tudo que acontece na terra é uma cópia do que acontece no céu. Então, o que está acontecendo? João, ele está aqui na terra. Aqui na terra, João, ele tem uma visão de como que é um culto para Deus. Aí Deus vai surpreender João, Deus vai falar para João assim, João, sobe aqui no céu, que eu vou mostrar para você o que é culto, rapaz. Porque quando ele vê aquelas 7 lâmpadas de fogo, ele não entende, mas aquilo ali era o candelabro que tinha dentro do tabernáculo. Aquelas 7 lâmpadas. Porque precisava, o candelabro tinha que estar aceso, a menorá. Quando o sacerdote entrava dentro do lugar santo, tinha a menorá, tinha o altar com o pão da proposição e tinha o altar do incenso. Então ele entrava, ele via as 7 lâmpadas. Deus está dizendo assim, ó, esse aqui é a adoração verdadeira, esse aqui é o culto verdadeiro, é o que está aqui no céu. E eu te provo aqui, ó, no verso de número 6. Se o verso de número 5,
Ele escuta a voz do Senhor como relâmpagos e trovões, e diante do trono ardia 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus, que nós lemos em Isaías, que não são 7 Espíritos, mas que são 7 facetas do Espírito. Agora no versículo 6 do capítulo 4 de Apocalipse, e havia diante do trono um como mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. Primeira revelação, esse mar de vidro é a bacia. Esse mar de vidro é a bacia. Quando o sacerdote ele ia para o templo, ele saía do altar do sacrifício, ele tinha que passar na bacia, e ali a bacia da purificação. Ele lavava as mãos na bacia, né, se limpava, e aí ele entrava no lugar santo, aonde tinha o candelabro, né, a menorá, aonde tinha o altar, a mesa com pães da proposição, e o altar do incenso. E só depois, no Santo dos Santos, que tinha a Arca da Aliança. Então, poucas pessoas sabem. Mas esse mar de vidro diante do trono de Deus é a bacia. É a bacia que estava dentro do tabernáculo. Só que, quando Deus dá a revelação do tabernáculo para Moisés, Moisés fez simples, fez pequeno. Moisés é limitado, é ser humano. Então, Moisés só fez aqui na terra o que Deus mostrou que estava lá no céu. Os irmãos estão entendendo? Sim, porque esses 7 espíritos, a Bíblia fala aqui, 7 espíritos, mas não é 7 espíritos. É um espírito que tem 7 facetas, ou seja, tem 7 manifestações. Todo aquele que tem o Espírito Santo de Deus, que é nascido do Espírito, ele produz o fruto do Espírito. Então, essas 7 facetas do Espírito de Isaías capítulo 11, são os frutos do Espírito. Por quê? Porque o Espírito é o mesmo. É o Espírito Santo. Então, ele produz esses 7 frutos, né? 7 gomos de um fruto. Amém? Então, olha... Versículo 6. E havia diante do trono um como um mar de vidro, semelhante ao cristal. Isso aqui é a bacia. Então, quando você olha para o tabernáculo, você lembra do tabernáculo. Porque a gente não sabe, né? As pessoas não conseguem captar isso aqui. Quando Deus vai dar para Moisés a revelação, né, da criação, do livro do Gênesis, Êxodo e tudo mais, o que acontece? Deus vai revelando as coisas para Moisés, você imagina a cabeça de Moisés. Porque Moisés não estava lá na criação, Moisés não sabe como que era o jardim. Como que Moisés ia saber que tinha uma árvore no jardim? Como que Moisés ia saber que Eva comeu do fruto? Como ele ia saber esses detalhes? Deus vai revelando. Como que Deus revela? Mostrando para ele. Deus colocando no espírito dele, dando essa visão para ele. Então, quando nós olhamos aqui esse mar de cristal é a bacia que estava no tabernáculo. Verso 6. E havia diante do trono um como um mar de vidro, semelhante ao cristal. E no meio do trono, ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. Amém? Isso aqui é o anjo, irmão. São os anjos, né? Ele está vendo ali os querubins cheios de olhos. Né? Olha o verso 7. E o primeiro animal era semelhante a um leão, o segundo animal semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro animal rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. Preste atenção, João não está dizendo assim, e é um animal, João está falando assim, é semelhante a um animal. Então, o que Deus está revelando para João, nós já falamos também, se eu não me engano, acho que na primeira ou na segunda aula, quando nós falamos dos 4 evangelhos. Então você percebe que um texto da Bíblia vai jogando luz em outro texto. Então João ele está vendo nos anjos, que aqui é o querubim, ele está vendo o querubim. O querubim tem 6 asas também, né? Foi o que nós acabamos de ler aqui. Ele tem 6 asas, cheio de olhos. E tem 4 faces, uma face de leão, outra de bezerro, outra de homem e outra de águia.
apontando para os quatro livros do Evangelho, né? É um Evangelho, mas de 4 pontos de vista. Então, Mateus é o de leão, Marcos é o de bezerro, Lucas é a face de homem e João a face da águia. Então, verso de número 7 está aí explicadinho. Verso de número 8. E os 4 animais tinham cada um 6 asas ao redor e por dentro, e estavam cheios de olhos, e não descansavam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Então nós entendemos que aqui é um culto, né? É um culto, irmãos, eles estão cultuando a Deus. Ensina a gente aqui. Capítulo 4 de Apocalipse está nos ensinando. Porque hoje as pessoas não aguentam 1 hora de culto, hoje as pessoas não aguentam 2 horas de culto. Hoje as pessoas não aguentam vir 3 dias na semana cultuar a Deus. O céu está nos ensinando. O culto lá é de dia e de noite, não para. Os anjos estão assim, ó, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Os 24 anciões tirando as coroas e jogando assim, ó, nos pés do Senhor. Adoração contínua, cantando, digno de honra, de glória, de louvor, é aquele que está sentado no trono. O culto não para, o culto não para. Isso aqui, irmãos, quando nós oramos a oração do Pai Nosso, falando que venha o teu reino, seja feita a tua vontade, nós não aguentamos 1 hora aqui, ó, mas está tendo culto lá no céu. Então, versículo 7, glória a Deus por isso, está tendo culto, irmãos, o culto. Olha o verso, nós lemos o verso 8, agora olha o verso 9. E quando os animais davam glória e honra e ações de graça, os que estavam assentados sobre o trono, ao que vive para todo sempre, né, falando dos 24 anciões que estavam dando glória e honra, ao que vive para todo sempre. O que vive para todo sempre é Deus, irmãos, é o que está sentado no trono, que está no meio da sala. Ao verso 10, os 24 anciões prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono, e adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono. Coroa fala de prêmio, né? Eu venci, então ganhei uma coroa. Coroa na Bíblia tem 3 significados no mínimo. Ela fala de evidência, ela fala de autoridade e ela fala de poder. Toda vez que a gente vê na Bíblia coroa, tem no mínimo 3 explicação: evidência, poder e autoridade. Então, quando os anciões estão tirando a coroa, eles estão dizendo assim, ó, ainda que eu tenho autoridade, ainda que eu tenho poder e ainda que eu estou em evidência, quando eles lançam a coroa assim, ó, para diante do ancião de dias, ele está dizendo assim: mas aquele que está sentado lá, que resplandece, ele é digno de toda autoridade, ele é digno de todo poder e ele tem que ter toda a evidência. Então ele tira a coroa e eles jogam a coroa. Eles estão dizendo assim, ó, nós vencemos, por isso temos a coroa, mas nós só vencemos porque nós estávamos nele, vencemos por causa dele. Aí nós entendemos por que Davi, quando ele entra em Jerusalém, com a arca da aliança, ele entra sem a sua roupa de rei, sem a sua coroa. Mical vai olhar da janela e vai dizer assim: nossa, Davi está que nem um homem vadio, sem as suas roupas reais. Quando Davi está sem as roupas reais diante da arca, está manifestando a mesma coisa que os 24 anciões estão fazendo aqui, ó, dentro da cidade. Davi está dizendo assim: hoje eu estou em evidência, hoje eu sou rei, hoje eu tenho autoridade, mas eu lembro quando Deus me tirou de trás das malhadas. É Davi dizendo assim, ó, não importa a posição que eu estou, mas isso não muda aquilo que eu sou por dentro, que é um verdadeiro adorador. Davi estava manifestando o que os 24 anciões estão manifestando dentro da cidade, irmãos. Dentro da cidade. Isso aqui é tremendo. Porque eles têm coroa, mas eles falam assim: nós só temos essa coroa porque foi o Senhor, então toma, nós te devolvemos. Hoje tem muita gente que Deus dá as coisas, as pessoas não devolvem. Né? Mas isso aí é assunto para um outro estudo. Vamos iniciar o capítulo 5? Nós já começamos um pouquinho tarde, então nós temos aí mais alguns minutos. Se a gente conseguir encerrar o capítulo 4, o capítulo 5.
Ó, o capítulo 5. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Eu falei ontem aqui no culto, depois do culto, que hoje nós íamos entender que livro é esse. Daniel, vamos lá para o livro de Daniel? Deixa eu, só vou achar aqui o texto, porque esse aqui não está marcado, não. Então esse aqui... Daniel. É no último capítulo de Daniel. Daniel 12. Daniel capítulo 12, verso 9. Não, João, ele entra no capítulo 5 de Apocalipse. João, ele olha assim, ele vê um livro selado com 7 selos. João não entende que livro é esse selado com 7 selos. Daniel capítulo 12, verso 9. Olha o que está escrito em Daniel capítulo 12, verso 9. E ele disse: vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Quando nós lemos o livro de Daniel, nós vamos ver que Deus dá muitas visões para Daniel. Antes desse versículo, o que Daniel está fazendo? Ele está orando para entender as visões que Deus deu. Deus falou assim, não precisa entender não. Vai que eu vou selar esse livro aí, que essas visões é visões para o fim, porque era o livro de Apocalipse. Sim. Então, aí no 5:4, né? O que está escrito em Daniel 12:4? Daniel fechou essa palavra até o fim do tempo. Não escolherão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Exatamente, Daniel 12:4. Ele fala, sela esse livro. Por quê? Daniel está tentando entender e você vai ver que aí o próprio acho que é Miguel está falando para ele. Sela esse livro. Então, esse livro selado é o livro que João vê no Apocalipse 5. Então, Apocalipse 5, irmãos, João está vendo um livro selado, e esse livro selado é o livro que Deus manda Daniel selar. Deus fala assim, sela esse livro aí, porque esse livro aí é para o tempo do fim, não é para o seu tempo agora. Então, aí nós entendemos que todas as visões que Daniel teve, irmãos, é uma explicação do livro de Apocalipse. Então, ele selou. Aí, olha só, então, capítulo 5 de Apocalipse. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Se está selado com 7 selos, porque está descrevendo a importância do livro. Porque os livros eram selados com um selo só. Os reis pegavam um pergaminho, enrolavam o pergaminho, o rei tinha um anel, ele colocava aquele anel numa cera, alguma coisa assim, e ele selava. Ninguém podia abrir aquele livro. Com um selo já tinha toda essa autoridade. Agora você imagina com 7 selos. Deus está falando a importância. Olha o verso 2. E vi um anjo forte bradando. No céu tem muito anjo, irmão. Aqui já é outro anjo. Não, Apocalipse. Daniel era só para mostrar que o livro selado que João vê é o livro que Deus mostra para Daniel e manda Daniel selar. Sela esse livro, porque esse livro não é para esse tempo. Esse livro é para o fim. Agora, Apocalipse, Apocalipse, capítulo 5, verso 2. Ele vai dizer que viu um anjo forte. Então, já é outro anjo aqui, que já está em cena. E vi um anjo forte bradando com grande voz. Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Olha o verso 3. Ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. Irmãos, a gente olha para um texto dele, parece que mexe com a nossa cabeça. Porque no capítulo 4, João, ele vê Deus assentado no trono. Como é que agora alguém está dizendo que não há ninguém no céu para desatar o livro? Porque tinha uma condição. Só poderia desatar o livro quem morresse e ressuscitasse. Aí nós lembramos de Levíticos 18, verso 5. Quem cumprisse toda a lei, e aí cumprindo toda a lei, ia morrer e ia ressuscitar. Por que ia ressuscitar? Porque cumpriu toda a lei. Então, por ela iria viver. Jesus foi o único. Só que no capítulo 4,
Jesus não aparece. Porque no capítulo 4, Jesus ainda estava na terra. A visão que João está tendo no capítulo 4, o capítulo 4 e o capítulo 5 é um período atemporal, que nós chamamos. Então ele é fora de tempo. Não tem início nem fim. Ele é desde aquela visão que João estava tendo até os dias de hoje. Até o arrebatamento da igreja. Porque quando a gente terminar o capítulo 5, quando iniciar o capítulo 6, o capítulo 6 inicia com a igreja sendo... A igreja, no capítulo 5, no final, a igreja é arrebatada. Aí inicia o capítulo 6, a grande tribulação. Então, no capítulo 4, João não está vendo Jesus. E ele... Agora alguém vai dizer, não há ninguém digno de abrir. Por que Deus não podia abrir? Porque Deus não tinha sido feito homem e morrido. Quem poderia era só Jesus. Olha o verso 4 do capítulo 5 de Apocalipse. E eu chorava muito, João falando, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. Nossa, esse versículo 4 aqui, ele vai desconstruir muitas coisas aqui que nós achamos que conhecemos. Porque se no capítulo 4, João viu o trono, João viu a aliança, João viu o anjo, João viu os 7 Espíritos de Deus. E como que alguém chora depois de ver tudo isso? João está chorando porque João não está vendo quem ele queria ver, não está vendo Jesus. Sabe o que João está nos ensinando? Que tem muita gente que se alegra em ver anjo, muita gente que se alegra em pular, muita gente que se alegra com fogo, mas não se preocupa em ver Jesus. João está dizendo assim, para mim não importa essas coisas. É bom, mas não importa, se não tiver Jesus, para mim não importa. É o que João está dizendo. Por isso que João, no versículo 4, ele está chorando. Ele quer ver Jesus, irmãos. Nós precisamos sim ver Jesus nos nossos cultos. Nós precisamos ver Jesus na nossa vida. Nós precisamos ver Jesus. João está chorando. Olha o verso 5. E disse-me um dos anciões, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir e desatar os seus 7 selos. Eu vou parar por aqui, irmãos. Do horário. Então agora João, ele vai ter uma visão, porque agora um dos anciões vai dizer assim, ô João, para de chorar, olha ali o leão da tribo de Judá. Imagina, porque a gente precisa entender que o capítulo 4 e o capítulo 5, para Deus não existe tempo, como o tempo que nós conhecemos, que é o tempo Cronos. Para Deus é um tempo chamado Kairos. Então Deus ele se movimenta no passado, no presente e no futuro, como se tudo fosse uma coisa só. Então Deus ele está no começo, ele vai para o fim, ele sabe como as coisas vão terminar, porque ele é Deus, ele se movimenta. E para nós não, nós precisamos respeitar anos, meses, semanas, dias, horas, segundos e tal. Deus não. Então, o que acontece? O período do capítulo 4 e o capítulo 5 é aquele período que Jesus ainda está na terra. Os 40 dias que ele ressuscitou, Atos dos Apóstolos. Ele está na terra. João está lá no céu, mas Jesus não está lá no céu. E de repente, né, Atos capítulo 1, verso 9, Jesus começa a ser assunto ao céu. Jesus vai subindo com a nuvem, aí 2 anjos descem e falam, varões galileus, por que está olhando para o alto? Mesmo que vocês viram subindo, da mesma forma descerá e tal. Então Jesus está subindo. E aí Jesus está entrando aqui, no momento que o ancião chama João, e disse-me um dos anciões, não chore, eis aqui o leão da tribo de Judá. Jesus entrando. Naquele momento, Jesus está entrando no céu. Isso aqui é tremendo, irmão. Só que João olha e ele está vendo o leão, porque o ancião está falando, é o leão. Mas João fala assim, eu conheço, ele não é leão. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele é o Cordeiro que morreu. Mas o ancião está falando assim, não, ele era cordeiro lá, porque ele precisava morrer. Agora ele é leão, porque agora ele é vencedor, ele é rei dos reis agora.
Mas João está lá, João está assim, eu conheço, mas quando eu vi ele era o cordeiro. O Senhor falou, não, agora ele é leão. E aqui eu encerro. Ele venceu para poder abrir e desatar os selos. E aí, depois daqui, nós vamos ter ainda muita coisa aqui para falar, irmãos. Muita coisa mesmo. Que aqui, ó, o desenrolar do capítulo 5 aqui, que já é aqui o período da igreja, né? Porque quando chegar no capítulo 6, já é grande tribulação, nós já não vamos estar mais aqui. Nós vamos estar na glória. Amém? Os irmãos conseguiram pegar? Tem alguma dúvida? Não? Nenhuma dúvida? Tem certeza? Bem, então tá aí, ó. Nós estudamos Apocalipse, capítulo 4, capítulo 5. Aqui eu fiz a cidade celestial, em cima do Monte Sião, né, o Monte Santo, onde Deus habita, os 24 anciões. Nós vamos entrar aqui, ó. Quando a igreja for arrebatada, a igreja vai ser arrebatada, vai sair aqui da terra, vai passar pelos lugares celestiais, vai passar por aqui, vai entrar dentro da cidade. E aqui vai ter tribunal de Cristo, aqui vai ter a entrega de galardão, aqui vai ter as bodas do Cordeiro. E no período que a gente vai estar aqui, ó, galardão, bodas do Cordeiro, essa cidade ela está em movimento, ela vai estar descendo, até ela chegar na terra de novo, que aí a gente vai ter a batalha aí do Gog e Magog. Então nós falamos sobre isso, projeção profética, regiões celestiais, a terra, né, Apocalipse, o que significa o nome Apocalipse. Nós falamos sobre o trono de Deus, a frente do trono, né? O que nós vemos hoje é graça e misericórdia, mas a base do trono de Deus é justiça e juízo. A base é para os ímpios. Graça e misericórdia é para aqueles que aceitam Jesus. E aí nós concluímos aí essa aula, porque na semana que vem nós vamos voltar com a segunda aula de teontologia. Amém? Então vamos orar a Deus? Então vai. O senhor falou assim que... Então a igreja ela não vai fazer a parte do julgamento ou vai? A igreja? A igreja vai julgar com Cristo. Ela vai julgar. Ela não vai ser condenada. A igreja não passa por esse julgamento aqui, ó. Por quê? Porque ela já ganhou a recompensa sendo fiel a Deus. Então ela é salva. Então, se uma vez salva, não tem condenação mais. É que nem aqui os anjos, ó. Quando houve a rebelião, antes da criação do mundo, houve a rebelião. Então, os anjos foram eleitos, né? Uma terça parte caiu com Lúcifer para as regiões celestiais, e as outras duas, os 2/3, ficou com Deus. Então, esses não sofrem mais perca nenhuma. Quando a igreja for arrebatada, ela já vai ser igreja eleita. Aí ela não vai mais sofrer nenhuma condenação. Então, ela com Cristo, ela vai julgar. Amém? Então, eu vou desligar aqui, para que nós possamos orar.